E desde o início da onda de protesto no país, em junho, foram registrados diversos episódios de agressão a jornalistas que cobriam os eventos. Agressões cometidas tanto por policiais quanto por manifestantes e que preocupam associações de imprensa. A gente vai agora relembrar alguns casos. Em São Paulo, no dia 13 de junho, um fotógrafo da agência Futura Press perdeu a visão de um olho depois de ser atingido por um tiro de borracha. Uma bala atingiu meu olho, você percebe que a direção realmente era tronco-cabeça. No mesmo dia, uma repórter do jornal Folha de São Paulo também foi ferida pelo disparo de um policial. Segundo um levantamento do sindicato, pelo menos 22 jornalistas foram agredidos durante a manifestação. Cara, pedra pra todo lado. Ai. Ferido na testa por uma bala de borracha, o repórter da Globo News, Pedro Vedova, relatou como foi atingido em uma manifestação no centro do Rio de Janeiro. A gente tentou pegar um posicionamento mais distante, me escorei atrás de um coqueiro. E os policiais começaram a atirar. Em Brasília, o produtor de reportagem, Marcelo Parreira, registrou o momento em que recebeu um jato de spray de pimenta no rosto. É tua. Não esfrega, tá pior. Eu não vou esfregar, eu só estava filmando. Os ataques contra a imprensa não partiram apenas da polícia. Jornalistas também relataram ter sido hostilizados por manifestantes. Um grupo tentou impedir a equipe do repórter Caco Barcelos, da TV Globo, de cobrir o protesto realizado no dia 17 de junho, em São Paulo. Pelo menos 4 veículos de emissoras de TV foram danificados ou destruídos nos protestos. Nesta quarta-feira, um fotógrafo foi agredido durante uma manifestação realizada na zona sul do Rio. E para conversar sobre esse problema, eu recebo aqui no estúdio em São Paulo o jornalista Luiz Gustavo Pacete, representante no Brasil da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras. Participa da conversa conosco, a partir de Brasília, o repórter especial do Jornal das 10, Gerson Camarote. Boa noite, Luiz. A gente viu aí na reportagem episódios de violência praticados tanto por policiais quanto por manifestantes. Qual é a diferença das duas situações? Boa noite, Renata. A diferença, primeiro que tem uma extrema violência da polícia em relação não só à imprensa, não só a jornalistas, mas todas as pessoas que estavam ali, inclusive cidadãos. Por outro lado, você observa um fenômeno que é a questão de manifestantes indo contra jornalistas, veículos de imprensa, depredando equipamentos. São duas diferenças. Em ambos os casos é muito triste ver cenas desse tipo no Brasil, num país democrático como nós estamos. Não é bom esse tipo de situação. Camarote, você quer fazer uma pergunta? Quero sim. Renata, Luiz Gustavo, como equilibrar essa necessidade de estar próximo do fato e de se proteger também ao mesmo tempo de situações de maior risco? Boa noite, Camarote. A questão é a seguinte, muitos jornalistas, no caso da violência da polícia, eles foram feridos por questões acidentais, ou seja, eles estavam ali na situação e acabaram sendo feridos. A questão é, o jornalista ele precisa entender o limite para ele buscar informação e levar informação. Não é em todos os casos que você precisa estar ali na linha de frente entre manifestantes e policiais. É necessário que o jornalista entenda isso, que busque o limite e que isso esteja muito acordado com a sua redação, com o seu veículo de comunicação. Dá para você trazer informações, acima de tudo, o jornalista precisa de cuidar da integridade física dele antes de levar a informação para as pessoas. Então é importante, é responsabilidade do jornalista também analisar os riscos envolvidos em uma cobertura. Ô Luiz Gustavo, as dificuldades são as mesmas das coberturas dessas manifestações aqui no Brasil e em outros países, ou você vê algo específico aqui no caso brasileiro? Existe diferença, Camarote, como eu disse, na questão, sendo o Brasil um país democrático. A gente teve na Primavera Árabe 500 jornalistas feridos, agredidos, 20 jornalistas mortos aproximadamente, mas a gente está falando de regimes ditatoriais, regimes de situações de extrema violência. No Brasil, sendo um país democrático, a situação é muito preocupante. Existe sim, existe diferença, né? É claro que esse clima de animosidade contra a imprensa acaba acontecendo em todos os lugares, mas aqui no Brasil existe uma diferença, justamente pelo fato de ser um país democrático. Então é preocupante isso, nós não estamos num regime ditatorial ou numa situação de totalitarismo.
Luiz, a gente viu agora, nos episódios mais recentes do Rio, o comando da polícia pedindo a colaboração da imprensa, como uma participação da imprensa no controle da situação. Como é que você vê esse pedido, a imprensa sendo colocada nesse papel? Renata, esse é um ponto muito preocupante. O comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro chegou a culpar, responsabilizar a imprensa, que a imprensa precisa ajudar a polícia. A imprensa não tem que ajudar a polícia, não tem que ajudar o governo, não tem que ajudar manifestantes. A imprensa tem um compromisso com o fato, de informação. A partir do momento que você tem esse tipo de declaração, assim como você tem declarações de representantes do governo culpando a imprensa ou responsabilizando a imprensa, o cenário é muito preocupante. Você cria um clima de animosidade. E indiretamente tem influência quando a imprensa vira alvo de manifestantes, por exemplo. A imprensa ela não deve ser julgada por governo, pela polícia ou por partidos. A imprensa tem que ser julgada pelo telespectador, pelo leitor, pelo ouvinte. É muito preocupante declarações que responsabilizam a imprensa por determinadas situações. Quando do lançamento dessa Carta de Defesa da Liberdade de Imprensa e de Direitos Humanos, tanto pelo Repórteres Sem Fronteiras quanto por outras organizações, você disse que era preciso elevar o debate sobre a questão das agressões. De que maneira? Elevar o debate significa entender que acontecer esse tipo de violência, isso não é pontual. Isso não é pontual. Nós já estamos num contexto em que o Brasil já vem ranqueando como um país de violência contra jornalistas. O que aconteceu tanto com o fotógrafo Sérgio, como jornalistas que foram presos, existe um desdobramento. Um jornalista que foi preso em São Paulo, por exemplo, ele está ali no dia a dia depois cobrindo polícia. Ele ficou marcado, o trabalho dele vai ser prejudicado. Da mesma forma que o fotógrafo não vai voltar a trabalhar da mesma forma, com o olho esquerdo comprometido. Então, elevar a discussão sobre atentados contra a imprensa e contra jornalistas é não entender a situação como algo pontual, é entender o contexto, é entender as declarações de organizações e instituições. Tem dia seguinte para todos esses profissionais. Com certeza, e a consequência está na cobertura, está depois na forma como esses profissionais vão levar a informação novamente. Ou seja, foram mais de 30 casos, são 30 vidas, histórias e profissionais que vão ter a sua função comprometida. Ou seja, zelar não só pela integridade dos profissionais, mas pelas condições que eles vão ter de realizar a cobertura daqui para diante. Exatamente, é aí que você garante a liberdade de informar. Então tá, Luiz, olha, muito obrigada pela tua participação conosco aqui no Jornal das 10. Obrigada também ao Gerson Camarote que participou. Mariana. Obrigada.